Olá, estamos começando o Viva Mais, o seu programa de saúde, e é sempre muito bom estar com você, falando de coisas que deixam a nossa saúde melhor, nossa mente melhor, nosso corpo melhor. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Nélio Tombini, que é psiquiatra, que é a primeira vez que está conosco. Seja bem-vindo, esperamos que seja a primeira de muitas. Eu também. E nós já convidamos você a entrar no nosso site, né, www.programavivamais.com.br, interaja conosco, mande suas dúvidas, inclusive sobre o assunto que vamos falar com o Dr. Nélio Tombini, que nós podemos fazê-lo muitas mais vezes. Hoje nós vamos fazer muitas perguntas, mas com certeza vão deixar dúvidas. Mas seja bem-vindo, né, Miguel? O Tombini é conhecido, a gente pode dizer antigo, né, Tombini? Porque a gente já está meio velhinho, né? Já nos conhecemos há tempo. Jogamos tênis algumas vezes junto. E joga muito bem tênis, viu? Eu acho que ele usa a psiquiatria, inclusive, para entrar na mente da gente. É complicado jogar com ele. Mas eu não desafio o Miguel. Eu jogo bem, mas não desafio ele. Mas, Tombini, assim, sabe que a gente já teve algumas oportunidades de trazer alguns colegas da psiquiatria. Existem algumas especialidades que a gente tem tido um pouco de dificuldade de trazer os colegas, por exemplo, anestesia, psiquiatria, porque tem muito colega que não gosta de falar. Eu acho isso muito ruim, porque eu acho que é uma oportunidade que tem de expor a especialidade e de expor algumas coisas que são mitos ou que são... tirar dúvidas, né? Porque às vezes as pessoas não entendem bem qual é a diferença do psiquiatra, do psicólogo, quem eu procuro, eu não estou me sentindo bem, ou às vezes a pessoa mesmo que precisa muitas vezes não quer, né? Mas a gente não sabe em quem encaminhar o filho, o marido. Bom, eu quero agradecer o convite, né? Eu conheço o Miguel há tempo, né? Nós já temos uma parceria, inclusive no tênis, que eu disse, mas hoje em dia eu não desafio mais porque ele está muito além do meu jogo, está jogando mais. Mas a psiquiatria é uma especialidade interessante, né? E difícil. Por que é difícil, assim? A psiquiatria é diferente das outras partes da medicina. Assim, na psiquiatria nós não temos, por exemplo, exames para achar doença, então já fica difícil, né? As pessoas que estão nos assistindo saberem disso, que o psiquiatra não tem exames que ele possa fazer para achar onde é que está a doença da pessoa. Então a psiquiatria é quase que uma arte. Em que sentido que é uma arte? Assim, nós aprendemos uma série de coisas, mas como vamos aplicar isso ao paciente depende de cada personalidade dessa, de cada personagem, de cada terapeuta, de cada psiquiatra. Nada se repete. Se tiver algum paciente que quiser escrever um livro, ele conta uma história e vai visitar 10 psiquiatras, ele vai ouvir daqui a pouco 10 entendimentos diferentes do que ele está falando, a mesma coisa. Então, essa é a psiquiatria. Eu sempre me preocupei de levar as pessoas, aos leigos, como é que a gente trabalha. Porque é importante que as pessoas saibam assim, por que as pessoas ficam adoecidas, adoecem do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, não importa o nome. Existem basicamente duas razões, né, Ana e Miguel? Assim, uma que é quando a química cerebral vai mal, quando o cérebro fica doente. Aí são doenças que às vezes são doenças que são familiares, são genéticas, mas essas doenças são a minoria. Eu percebo que a maioria das pessoas que adoecem do ponto de vista emocional, que tem sintomas, ansiedade, depressão, insônia, pânico, não importa. A maioria dessas pessoas, elas constroem o seu adoecimento. O que eu estou dizendo para vocês que estão em casa? Existe uma construção, existe um caminho. A pessoa não fica doente da noite para o dia, de uma semana para outra. A pessoa ela vai sedimentando a sua doença, ela vai construindo sem se dar conta. Então, esse é o trabalho de um psiquiatra. Eu faço, além de psiquiatria, que é receitar remédio, eu também sou psicoterapeuta, que é fazer o entendimento do sofrimento da pessoa. E isso é maravilhoso quando tu entende o que está por trás daquele sofrimento. E tu vai oferecendo para a pessoa a tua percepção e a pessoa vai incorporando isso e vai se vendo livre dos seus sintomas. Então, essa é a psiquiatria. Então, é uma especialidade que eu acho que o Miguel diz que às vezes as pessoas têm dificuldade de vir aqui falar, porque nós temos que ter uma linguagem que o paciente nos entenda. Eu, no meu consultório, Cristiano e Miguel, eu tenho o costume, às vezes, quando eu estou oferecendo para o paciente algum entendimento daquilo que ele está me dizendo, porque geralmente o que a pessoa faz diante de um terapeuta? Ela fala sobre os seus problemas. E nós, o que fazemos? Nós procuramos traduzir isso e oferecer o que nós achamos que está por trás disso. Como é complicado, às vezes, a nossa linguagem é muito estéril, a pessoa não entende muito. Eu tenho o costume, quando eu começo a falar para meus pacientes, e quando eu começo a falar um pouco mais, eu paro e pergunto, tu está entendendo o que eu estou te falando? Tu está acompanhando o que eu estou te falando? Está fazendo sentido? Senão eu fico falando sozinho e os pacientes não entendem nada e às vezes não falam para nós.
os pacientes ficam muito acanhados, sabia? Diante dos médicos, o Miguel sabe porque disso. Às vezes a gente usa uma linguagem involuntária, né, Tobi? Porque está acostumado a usar a linguagem que a gente aprendeu. E a gente não se dá conta que muitas vezes o que está falando não é do entendimento da maioria. Claro, ainda mais na minha área. Na minha área, assim, falar, por exemplo, assim, que todas as pessoas que estão em casa já ouviram falar, tu não resolveu o complexo de Édipo. Tá, mas para que serve isso? Né? Tu informar para uma pessoa? Para nada. Só vai deixar a pessoa mais encucada, né? Então, isso é assim. Tem uns que não sabem nem o que quer, né? Tu tá... Quem é o Édipo? Assim, as pessoas ficam assim. E tu sabe que tem uma tendência, assim, isso é muito ruim, eu acho, na relação médico-paciente, isso vale também para o Miguel, quando o paciente não informa ao seu médico do que está se passando dentro dele. Às vezes ele não está entendendo nada, às vezes ele não está gostando do que o cara está dizendo. E as pessoas, elas ficam assim um pouco inibidas e não informam. Eu acho isso muito ruim na relação, Ana. Eu gosto muito quando o paciente me diz coisas que ele acha que eu não vou gostar. Eu acho muito legal isso, porque isso me aproxima dele. E eu sempre estimulo as pessoas que estão comigo, que fazem terapia, que digam, que sejam verdadeiras, que não ficam inibidas. Porque se a pessoa... Como é que nós somos, basicamente, nas nossas vidas? Nós temos muita dificuldade, nós, pessoas, para dizermos aos outros o que nós pensamos, né? Ou seja, assim, dizer para uma pessoa alguma coisa que ela fez e que nós eventualmente não gostamos, ou até que gostamos, também dizer que gostamos, nós temos muita dificuldade, principalmente quando nós não gostamos. E se nós vamos, né, deixando isso dentro de nós vamos acumulando uma certa chateação, uma certa frustração, que isso vai estourar na frente. Daqui a pouco a pessoa briga com o outro, daqui a pouco a pessoa não dorme, daqui a pouco a pessoa fica irritada. Então, é muito importante que nós oferecemos aos outros o que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo. Isso é fundamental para a relação humana e, de uma certa forma, para adoecer menos as pessoas. Isso é fundamental. O pessoal tem muita dificuldade de começar a falar numa terapia, Tobi? Comigo não tem, porque eu sou um cara que, se já pudesse notar, eu falo bastante, né? Assim, fala bastante e tem um cara que é fácil conversar contigo. Eu acho que é fácil de me entender, sabe? Eu acho que é muito fácil de me entender. Eu não tenho esse problema, por exemplo, assim, de que uma pessoa chega na minha frente e não fale. Eu não tenho esse problema. Nunca tive esse problema assim. A não ser que a pessoa está muito doente. A pessoa está no estado de psicose. O que é um estado de psicose que está nos assistindo? A pessoa está fora da casinha, a pessoa está com pensamentos completamente inadequados. A pessoa às vezes pode ficar assim, mais quieta, ou às vezes a pessoa está muito atrapalhada para falar coisas sem sentido. Mas as pessoas sempre falam, sempre falam. Sempre as pessoas dizem coisas. E esse mito que ainda tem muita gente que acha que ir ao psiquiatra significa que ele está maluco. Eu conheço muita gente. Tem muita sim. relutância? Eu conheço muita gente que acha que ir para o psiquiatra, a gente não vai não porque quem vai é doente. E não é, né? Eu já fiz terapia e acho maravilhoso ir para o psiquiatra. Mas psicólogo, psiquiatra, acho maravilhoso terapia. Isso é muito da nossa cultura, assim. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo para vocês, assim, né, que estão nos assistindo. Se algum de vocês chegar no trabalho e disser assim, hoje eu estou mal, eu tive uma cólica renal, estou me sentindo mal, né, ou eu vomitei, as pessoas chegam perto e conversam, e aí, faz isso, faz aquilo. Agora, se o cara chega no trabalho e diz assim, hoje eu estou deprimido, isso já pega mal. Existe um preconceito da sociedade em relação ao sofrimento mental. Então as pessoas não falam. Eu estou deprimido hoje, sabe? Eu não sei o que está acontecendo comigo. As pessoas não querem conversa, sabe? As pessoas não falam, se afastam. Então, não existe, assim, num consenso popular e nem dentro de cada um de nós a ideia que sim, que nós temos sofrimentos emocionais e se nós não pudermos falar, porque às vezes não precisa nem de um psiquiatra, de um psicólogo, às vezes pode ser uma pessoa que tem sensibilidade, pode ser um amigo, pode ser o cirurgião plástico, pode ser o gineco. Mas é muito bom a gente falar com quem sabe, quem entende daquilo que a gente está falando, né? Claro, por isso que existe o psiquiatra, né? Que a gente vai falar para quem entende daquilo que a gente está falando, né? Muito bom, né? Então é isso, assim, por exemplo, assim, não existe assim um reconhecimento na nossa cultura, na sociedade, que as pessoas sim podem chegar e falar sobre os seus sofrimentos. Não existe isso, né? Uma pessoa, por exemplo, que teve lá um aborrecimento amoroso, que se sentiu traído, ela não é difícil ela chegar e falar no serviço assim, as pessoas às vezes vão tirar com a cara dela. Então a pessoa, existe uma tendência do ser humano assim a resguardar dentro dele o seu sofrimento. Existe um perigo. Por que é um perigo? Porque vai resguardando, vai juntando, chega um ponto que a pessoa adoece. O que eu quero dizer com adoece? Começa a ter sintomas. Quer dizer, o ideal é aquele que consegue botar para fora mais seguido. Eu acho que sim, inclusive com os amigos. A pessoa que consegue dizer para os amigos... Esse dia eu me encontrei com um amigo meu que ele me contou a seguinte história, acho bem interessante e eu achei muito saudável. Ele me contou
Eu perguntei para ele, como é que tu vai? Como é que vai? Tua namorada? Não estou mais com a minha namorada. Eu digo, não deu certo. Ele me disse, ela me traiu. Eu digo, mas que cara corajoso ter dito isso. Porque a gente não diz isso. Porque, geralmente, né, Ana, se acontece uma coisa masculinidade dessa, do cara, isso, nós não vamos dizer, porque que vão achar, a minha namorada me traiu, nós não dizemos isso. Vamos me olhar com cara de corno, né? Um cara de corno, incompetente, um cara frágil. Se bem que hoje em dia está mais comum essas coisas. Não, sempre aconteceram, né, Miguel? Mas quando o cara me disse isso, eu disse para ele, eu quero te cumprimentar, sabe? Olha, meus parabéns. Tu poder fazer uma revelação dessa aqui numa mesa de bar, né? E não fez essa revelação assim para ouvir conselhos meus, mas fez assim espontaneamente. Então isso eu acho que é importante, assim, quando a gente consegue dividir com o outro o nosso sofrimento. Isso eu acho que é um caminho interessante para que nós possamos sofrer menos. Qual é a diferença, Tombini, como é que trabalha o psiquiatra e a psicóloga? Porque são especialidades muito próximas uma da outra, né? E qual é o relacionamento, por exemplo? São coadjuvantes? Todas as patologias, ou as pessoas podem se tratar com os dois, ou passa de um para o outro, ou como é que é essa divisão de trabalho? Acho que é bem importante isso que o Miguel está colocando assim. Psiquiatra é quem fez um curso de medicina, né? Psicólogo é que fez o curso de psicologia. Então, assim, o psiquiatra tem, né, tem instrumentos, né, maiores, né, para ajudar os pacientes, como medicar, né, eventualmente fazer um diagnóstico clínico, que o cara eventualmente está deprimido, está com problema de tireoide, hipotireoidismo, por exemplo, pode dar depressão. Então, assim, o psiquiatra ele tem uma formação mais ampla que ajuda com que ele eventualmente possa entender algumas doenças que tem que ter uma intervenção médica, medicamentosa, pedir um exame, né? E os psiquiatras também, né, são psicoterapeutas, eles também fazem terapia. O que é a psicoterapia? O que é a análise? É falar, dizer coisas que a pessoa não está se dando conta sozinha. Por exemplo, eu atendi um rapaz esses dias que ele não conseguia, ele estava com muito medo de sair para a rua, ia fazer uma viagem para o exterior, ia pegar um avião e passear, e ele estava muito ansioso, ele não conseguia fazer isso. Aí conversando assim, disse isso para ele, né, obviamente, meu entendimento, que a dificuldade dele não era porque ele estava com o cérebro doente, a dificuldade dele tinha que ver com o fato de que ele ficava muito culpado porque o pai e a mãe dele nunca tinham viajado para o exterior, e ele estava lá brigado com o pai e com a mãe, e ele ia viajar, então ele ia aproveitar. E de uma certa forma, ele começou a se boicotar, ficando doente, ficando tipo com uma síndrome de pânico. Então não vou. Então não vou conseguir. Então, para entender assim que para aquela pessoa, eu informando que eu achava que o problema dele era um sentimento de culpa com os pais, isso é uma abordagem psicoterapêutica, né? Isso é fazer uma análise para o pessoal leigo nos entender. O psicólogo, ele tem um preparo, ele se prepara, porque sai da faculdade, tanto o médico quanto o psicólogo saem muito frágeis, muito fracos, sem preparo nenhum. A faculdade não nos prepara para nós sermos psicoterapeutas. Eu acho que nenhuma delas, né? Nem a psicologia e nem a medicina. Nem a odontologia. Nenhuma delas. Nem odontologia. Eu sou dentista, nenhuma delas. Então, os psicólogos, eles vão trabalhar em empresas, às vezes em RH, para fazer seleção de pessoas, ou vão ser psicoterapeutas, vão ser analistas, que têm que fazer uma formação. Então, uma psicoterapia pode ser feita por um psiquiatra ou por um psicólogo. Às vezes, o que acontece é que tem pacientes, do ponto de vista estatístico, sempre que um paciente fizer psicoterapia e tomar remédio quando tem indicação, a melhora é muito maior, juntando as duas coisas. Então, às vezes, os psicólogos estão atendendo um paciente e eles percebem que o paciente não vai bem, eles podem pedir ajuda de um psiquiatra. Faz uma avaliação para mim e vê se tu acha que dando uma medicação, um antidepressivo, a pessoa pode melhorar. Então, aí eu trabalho na Santa Casa há muito tempo, lá no nosso grupo, sempre trabalhei com psicólogos, sempre fizemos trabalhos assim juntos. Quer dizer, o ideal é somar, né? O ideal é somar, mas eventualmente pode um psicólogo, se tiver uma boa formação, fazer uma boa psicoterapia e o paciente ser muito ajudado. Obviamente depende da formação que a pessoa fizer, né? Para fazer psicoterapia, eles têm que fazer um treinamento específico, tanto psicólogo quanto psiquiatra, ou quando sai da faculdade eles estão aptos a fazer? Não estão aptos. Deveria fazer um curso, né? Sim, o curso é fundamental. Eu digo algo brincando, mas que é verdade, né? Eu já estou formado há muito tempo. E eu digo assim para os meus amigos assim, que eu me sinto um terapeuta, um psicoterapeuta seguro, não é maravilhoso, seguro de uns 15 anos para cá. Estou formado há 40 anos. O que eu quero dizer com isso? Que o aprendizado em psicoterapia ele é muito complexo. Não é uma coisa que tu pega no livro, tu estuda, ou vai para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra e sai de lá maravilhoso. Não. O aprendizado em psicoterapia ele é um aprendizado lento, continuado, que tu tem que fazer supervisão, eventualmente tu faz a tua própria análise, sabe? Então é uma construção, é muito mais fácil dar remédio.
O Miguel não é do ramo, o Miguel é plástico, mas se eu pegar o Miguel e sentar com o Miguel umas 3 horas e dizer, Miguel, esses são os remédios psiquiátricos, tu usa para isso, para isso, para isso, eu acho que o Miguel vai ter uma capacidade bem interessante de começar a usar medicamentos antipsiquiátricos, ou medicamentos psiquiátricos. O que eu quero dizer com isso? Que dar remédio, Miguel e Ana, é a parte mais fácil da psiquiatria, é mais fácil de aprender e de usar. Fazer psicoterapia é um negócio muito mais complicado, que requer, Ana, assim, tempos e tempos de percepção e sensibilidade, de olhar e ouvir, estar atento. Por exemplo, se eu estou no meu consultório trabalhando, se eu estou preocupado com a bolsa de valores, eu não vou ajudar aquele paciente. Então, eu tenho que estar com a tua cabecinha lá, ouvindo. Então, é bem interessante. É escutar, né, Tommy? É escutar. Saber escutar, e saber devolver também, né, Miguel? Saber devolver. Por isso que eu digo assim, eu gosto muito da minha profissão, porque ela não se repete, né? Cada pessoa é uma pessoa diferente. E eu sou diferente para cada pessoa, né? É como se eu entrasse no palco, né, para fazer uma peça e cada vez vestindo uma roupagem diferente, né? Então, isso é interessante, né? E cada história de vida é uma, né? É diferente. E aquela pessoa que interage... As pessoas são diferentes, são muito diferentes. Não existe tratamento igual para ninguém, né? Bom, vou interrompê-los, que nós vamos terminar o primeiro bloco, passar para o comercial, mas nós já voltamos. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem 2 tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Só havia uma coisa que queria para o meu aniversário, mas receava que com o que ganhava como carpinteiro não daria para comprar. Quando vi a caixinha, sabia que não era o que esperava. Mas o avião que papai fez com suas próprias mãos valeu muito mais. Foi uma mostra inesquecível do seu amor por mim. Daquilo que possamos dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa. E quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Olha, você que está nos acessando agora, nós estamos hoje com o Dr. Tombini, que é psiquiatra. Tombini, inclusive, tu tem algumas gravações, né, que ficam na internet. Como é que o pessoal faz para acessar? Eu estava dizendo, né, há pouco tempo atrás, que eu sempre me preocupei muito em levar o meu conhecimento para um número maior de pessoas.
Então, eu trabalho na Santa Casa de Porto Alegre, faço grupo com os pacientes do SUS. Às vezes no grupo, Miguel e Ana, tem 30 pacientes, tem familiares, eu digo, às vezes não é grupo, é quase que um comício, né? Porque tem a quantidade de pessoas. Então, eu sempre me preocupei, assim, de levar para um público maior, assim, como eu trabalho. Então, eu faço palestras. E aí, tinha um amigo meu que me disse, Nélio, tu tem que fazer uns vídeos, tu te comunica bem e tal. E aí, eu tomei coragem e comecei a fazer uns vídeos que se chama-se 5 Minutos com o psiquiatra Nélio Tombini. Que eu falo sobre assuntos do dia a dia, assim, esses vídeos estão no site da Psicobreve, psicobreve.com.br, então lá são 29 vídeos. Mas são assim, os últimos vídeos, assim, por que nos sentimos tão culpados? Um outro é pais que infantilizam os filhos, um outro é dificuldades das relações amorosas, um outro que eu me lembro é para bom entendedor, meia palavra não basta, contrariando o ditado. Então são vídeos, um outro que eu acho bem interessante assim, é como ajudar as crianças a se protegerem dos pedófilos. Não é como proteger as crianças, é como ajudar as crianças a se protegerem. Então, sempre são vídeos assim que são de interesses das pessoas. Todos nós temos essas dificuldades. Então, esse é o sentido dos vídeos, assim, são curtinhos. Não são vídeos editados, isso, Miguel e Ana, assim, são vídeos que eu falo de bate-pronto, assim, né? É que nem nosso programa aqui, né? É um bate-papo. Se eu cometer um engano... Se eventualmente a gente errar, se for muito grave, a gente retorna. Uma vez de regra, vai... O rapaz que me filma, ele gosta muito porque é ligeiro, ele não precisa repetir. Então, eu acho que ele gosta, assim, porque não perde muito tempo. Mas esse é o sentido dos vídeos, assim, de oferecer para as pessoas uma percepção de como é que nós trabalhamos e como é que nós adoecemos. Eu gosto muito de usar um termo assim, os caminhos do adoecimento emocional. Tem até um vídeo que fala sobre isso. Perceba o que eu estou dizendo, os caminhos do adoecimento emocional. Não é uma coisa que cai no nosso colo, às vezes, a doença emocional, a doença psiquiátrica. É uma coisa que nós construímos. E se a pessoa percebe isso, eu vejo na Santa Casa com os pacientes do SUS, que são pacientes que têm sofrimentos sérios, dificuldades econômicas, moram mal, famílias desorganizadas. As pessoas percebendo isso, eles vão usando nas suas vidas e a vida fica mais interessante, menos sofrida. Então, é claro que também vocês devem estar me acompanhando aqui, sabem que não é fácil, assim, às vezes procurar uma psicoterapia, uma ajuda psiquiátrica nos serviços públicos, sim, é difícil. Até porque a população não demanda. Você já viu alguma vez alguma passeata de pessoas com problemas psicológicos, ou passeata de doente, vocês já viram? Não tem. Quem está doente não demanda ajuda, fica em casa, quietinho, sofrendo. É uma pena que não tenham passeatas assim, né? Porque aí as autoridades dariam mais importância a quem está doente física ou psiquicamente. E essas seriam muito grandes. Mas esses serviços que, como tu falou na Santa Casa, são serviços que todo mundo pode procurar. Não, Miguel, infelizmente não. Hoje em dia o acesso ao sistema SUS, ele é muito embretado, ele é muito canalizado. A pessoa não pode chegar direto, antigamente podia. A pessoa tem que ir num posto de saúde e pedir um encaminhamento para o serviço de psiquiatria da Santa Casa. Isso pode levar, às vezes, 6 meses. Ou a pessoa piorou muito, já se curou nesse período. Então, assim, essa é a parte complicada, né, assim, desses serviços públicos, assim. Tudo tem um encaminhamento, tudo tem uma fila, tudo tem uma espera, né? Isso é muito ruim, muito doloroso isso, né? Também existem alguns mitos, né, em todas as áreas da medicina. A gente escuta muito falar de algumas pessoas que dizem assim, eu não vou procurar um psiquiatra porque depois eu nunca mais vou conseguir sair do psiquiatra. Ou a gente escutar aquela pessoa faz terapia a vida toda. Né? Quanto tempo, em média, existe uma média? Eu estou te fazendo uma pergunta como se fosse leigo, tá? Eu sei que a coisa não funciona assim. Cada pessoa é uma pessoa também, cada pessoa é uma pessoa. Mas esse medo que o pessoal tem não procede, né? Por que existe esse mito de que o cara que começou a fazer um tratamento, ele faz a vida toda? Terapia da dependência. Não, eu acho que faz um certo sentido essa preocupação, assim. Há uns anos atrás, há uns 20 anos atrás, a psicanálise tinha hegemonia, tomava conta aqui do Rio Grande do Sul. O que é a psicanálise? As pessoas faziam 4 sessões por semana, essa psicanálise clássica. E às vezes levava 10, 15 anos. Isso mudou muito hoje em dia, né? Mudou muito. Mas o maior cuidado que eu acho, que eu tenho, que eu sugiro que as pessoas também que procuram uma psicoterapia, é não ficar dependente. Ok? Isso é muito importante. O que é ficar dependente? É começar a achar que o psicoterapeuta, o psiquiatra vai decidir tudo na vida da pessoa. Tipo assim, eu não vou tomar essa decisão se eu vou viajar ou se eu vou brigar com o meu namorado sem falar com o meu psiquiatra. Isso já não é uma coisa legal.
Porque senão fica uma ideia que o psiquiatra... Já é uma doença, né? Já é uma dependência que é inadequada. Senão fica uma ideia que o psiquiatra sabe tudo e o paciente não sabe nada. É um pobre coitadinho que tem que ir lá pedir a bênção do psiquiatra. Então, quando se cria esse tipo de relação, e tem que cuidar, porque às vezes os psiquiatras, os psicólogos podem criar isso depende da postura do terapeuta, aí sim essas terapias ficam intermináveis. Acho que esse é o perigo, vice, Miguel. Miguel, por incrível que pareça, assim, uma pessoa pode fazer 2 sessões e ouvir coisas que ela se sentiu bem e não quer voltar mais. Resolveu o problema dela? Pode. Eu sempre digo para meus pacientes, quanto tempo vai durar? Eu digo o seguinte, olha, se tu sair daqui 1 mês satisfeito, para mim tá bom. Agora, se tu ficar comigo 1 ano, 2, 3 e achar que não ajudou, eu vou ficar muito chateado. Então, assim, o paciente precisa decidir quando é que ele tem que ir embora. Porque se ele empurra isso para nós, o perigo é que nós, por gostarmos do paciente, por gostarmos de estar com ele, por achar uma coisa legal, ou também precisarmos ganhar dinheiro, precisamos trabalhar, que nós vamos retendo o paciente. Então, eu acho isso muito importante. Que vocês que estão nos assistindo, que vocês também têm que saber a hora de sair fora. E não esperar que o psicoterapeuta diga, vou te mandar embora agora. Porque às vezes é difícil essa separação. Nós criamos relações, às vezes, de intensa com os pacientes. Para que uma terapia funcione, Ana, a gente precisa gostar daquele paciente. Precisa achar legal aquele paciente. Precisa gostar da conversa dele, do jeito dele. Porque se eu não gosto de um paciente por alguma razão, eu nem me disponho a começar uma terapia porque não vai ser bom. A empatia tem que ser bilateral, né? Tem que ser bilateral. Um paciente que vai te procurar, né, Miguel? Não, se eu não gostar, eu não opero. Porque provavelmente ele vai ficar insatisfeito com a cirurgia depois. Vai ficar insatisfeito. Exato. E o relacionamento vai ser um relacionamento doente, né? Claro. Porque é uma pessoa assim, que quando tu escutar falar que ele está chegando, tu já vai se sentir mal. E provavelmente ele também vai se sentir mal de ter que te visitar. Acho que o Miguel disse uma coisa muito boa. Eu digo uma outra coisa para os meus pacientes. Terapia tem que ser uma coisa boa. Se tu vens aqui contrariado, hoje é terça-feira, eu tenho que ir lá no Nélio, Tombini, falar com ele, não vem mais. Digo para ele, não vem, não gasta teu dinheiro, não gasta teu tempo. E uma terapia, claro que a terapia mexe com a gente sofre, o paciente sai chateado, às vezes sai chorando, mas tem que ser uma coisa boa. Eu digo, é que nem namorar. Não dá pra gente namorar, aquele chato vem aqui do meu namorado hoje. Não dá, né, gente? Então não namora. Eu acho que terapia é bem parecido, sabe? Se tu vai fazer uma terapia e tu não tá gostando, cai fora. A diferença da psicoterapia para a psicanálise. Porque psicanálise não precisa ser nem psiquiatra, nem psicoterapeuta para fazer, né? Isso mesmo. O Miguel sabe das coisas. Não existe a profissão de psicanalista. Se a Ana quiser amanhã, botar lá na casa dela uma plaquinha, psicanalista, doutora Ana, ela pode fazer isso. Não existe nada que impede. Então, na verdade, a psicanálise, ela começou lá atrás com o Freud, dali que vem a palavra assim, mas ela foi se distorcendo com o tempo. E hoje em dia tem pessoas que se intitulam psicanalista assim, sem uma formação consistente. Psicoterapeuta também deriva da psicanálise. Assim, a psicoterapia é a tentativa de cura pela palavra, né? Existem muitas linhas de tratamento, existem muitos tipos de psicoterapia. Mas também quando as pessoas me perguntam qual é a sua linha, eu digo, a minha linha não é uma linha, a minha linha são várias coisas que eu fui incorporando pela vida e que quanto mais eu acho que nós temos capacidade de usar várias abordagens, o paciente vai ser beneficiado. Então, assim, a psicanálise, antigamente, quando se tinha psicanálise clássica, significava isso, ir fazer, ser acompanhada por um terapeuta 4 vezes por semana. Isso caiu até porque as pessoas não têm mais tempo, não têm dinheiro, então isso está mais flexibilizado. Eu me lembro assim de colegas, viu, Tombini, que inclusive colegas da especialidade, que chegava um horário tal, é o que tu falou da doença, né? Chegava um horário tal que o cara ficava desesperado, estivesse fazendo o que estivesse fazendo, ele tinha que sair correndo e ir para o psicanalista, tá? Era uma dependência tão grande que quando o cara tirava férias, o outro adoecia, né? E não é esse o sentido da coisa, né? O sentido da coisa é ser ajudado, né? Se deixar ajudar, né? Eu acho que isso que o Miguel está dizendo é bem importante assim. Aí tu está caracterizando assim alguém que não cuida da sua vida e terceiriza para o seu analista, para o seu psiquiatra ou para o seu psicólogo. Eu tinha que resolver tudo. Não, isso é muito ruim, muito inadequado isso. A mim não me agrada isso. Às vezes os pacientes me fazem uma seguinte pergunta. Olha, pessoal, olha que interessante. O que o senhor acha disso, doutor? E eu olho para o paciente e digo, olha, vou dizer uma coisa para ti. Às vezes eu não sei nem o que é bom para mim, como é que eu vou dizer o que é bom para ti? Eu digo, às vezes tem coisas que eu não sei o que é bom para mim, eu fico pensando, converso com um, converso com o outro, com a minha mulher. Agora, como é que eu vou dizer para ti o que é bom para ti? Não é obrigado a saber tudo também, não, né? Isso também é uma antítese, é ao contrário de dizer o seguinte, olha, fala aqui com o super poderoso aqui que eu vou resolver a tua vida. A mim não me agrada esse tipo de relação. Eu digo para os meus pacientes assim, olha,
Se às vezes tu está vindo para o meu consultório, se tu encontrasse, no caso de um rapaz ou de uma moça, alguém que tu gostou, que tu já conheceu, quer tomar um cafezinho, e não vem para o meu consultório e vai tomar um cafezinho, eu acho até mais saudável, às vezes, que vem falar comigo. Se tu me disser, pá, Nélio, eu vinha para cá, encontrei uma guria que eu gosto muito, fui tomar um cafezinho com ela, não vim para cá, eu digo, pá, que legal, eu acho bem mais saudável tu cuidar da vida lá fora do que vir aqui para dentro. Porque o que importa numa terapia é lá fora a vida, a pessoa precisa usar isso para a vida, Ana. Tem que usar, não é uma aula de filosofia que a pessoa vai ficar pensando. Então, o que importa é que a pessoa use lá fora. Então, quando a pessoa me diz isso, eu não vim porque eu resolvi jogar tênis, surgiu um jogo muito bom, eu digo, que legal. Que maravilha. Que bom, isso é bom sinal, né? Que não está precisando tanto de mim. O que a gente quer? Que o cara não precisa da gente e que vai embora. Isso que é o sentido de uma terapia. Tu citou algumas coisas ali que tu tinha me falado quando a gente se encontrou, que tu gravou, né? Que tem justamente gravado, por exemplo, pais que infantilizam os filhos. Isso é mais frequente hoje em dia? Na minha cabeça, como eu já tenho 56 anos de idade, eu acho que as crianças eram criadas mais independentes. E a gente vê hoje em dia, eu posso estar errado, não é a minha área de atuação, mas a gente vê hoje em dia as crianças e os adolescentes muito mais dependentes. Por exemplo, ônibus, pegar ônibus. Tem adolescente e criança que nunca pegou um ônibus para sair para lugar nenhum. E a gente pegava desde pequeno. A gente só tinha esse meio e tinha condição social Isso aumentou realmente, Tombini? Sim, mas assim, o Miguel está trazendo um aspecto importante, Ana, também. Eu acho que nós temos que fazer uma divisão, assim, entre essa dependência, assim, que a pessoa não sai, porque tem medo de ser assaltado, de acontecer alguma coisa, que é um tipo de proteção, e uma outra dependência, que é aquela dependência que os pais se colocam a querer tomar conta da vida dos filhos e saber o que é bom para os filhos. Aí que eu acho que entra mais ou menos essa história do vídeo, né, que tu falaste. Porque o que acontece com o ser humano? O ser humano tem uma característica, Ana, que se repete. O ser humano tem uma tendência de achar que sabe o que é bom para os outros. Então o que acontece? Ele quer mandar a vida dos outros. Então chega o pai e a mãe, não, porque tu vai fazer isso, porque isso é melhor para ti, eu sei que é bom para ti. Esse é o perigo do negócio. Filho meu não sai de Porto Alegre, filho meu não muda para cá, filho meu, né? A gente tem que deixar os filhos escolherem a vida, né? Esse é o perigo da coisa. Assim. Então, claro que os pais estão cheios de boas intenções, é óbvio, mas esse é o risco que o filho começa a se sentir submetido ao pai e aí perde a sua capacidade de reivindicar, de criar e fica aí esperando que o pai depois tome conta da vida deles. Que é o que tem acontecido mais, tem acontecido. O cara está com 30 e tantos anos, tu continua na casa da mamãe. Não, eu tenho pacientes que assim, eu sugeri para minha filha que ela não trabalhasse nem estudasse, porque tá perigoso sair na rua, porque já que meu marido era militar e vai sobrar uma pensão, então ela não vai precisar trabalhar e estudar. Pô, o que a pessoa vai fazer na vida? Depois se queixa, né? É isso mesmo. Como a pessoa vai herdar uma pensão, ela não precisa estudar, não precisa trabalhar, pô, mas a pessoa vai ser o que na vida? Isso é. É muito triste, né? Não, mas isso é uma coisa que acontece sem os pais perceberem. Não, eu tenho vários pacientes assim. Isso é um mecanismo inconsciente, que de uma certa forma, o que está por trás disso que a Ana está dizendo? São pais que desqualificam os filhos. É tipo assim, é como se fosse essa mensagem, olha, tu é um incompetente, tu não vai ter sucesso na vida, então não faz nada que eu cuide de ti. Essa é praticamente a mensagem que está embutida nessa conversa que a Ana estava dizendo. Né? E os filhos aí ficam se achando incompetentes, não fazem nada. Eu acho até uma mensagem ruim eu escuto até uma mensagem pior. Já que a gente tem alguém que nos sustenta, vamos tirar proveito disso e vamos só aproveitar a vida também. Sim, mas isso é um conluio entre pais e filhos. Tirar proveito é muito ruim, né? É muito ruim isso. Então, isso que o Miguel falou, assim, que antigamente... É tão saudável a gente trabalhar e ganhar o sustento da gente, né? Mas claro, mas isso faz parte da saúde mental. Não tem saúde mental, eu acho, se a pessoa não puder prover o seu sustento. Isso para mim já a saúde mental está comprometida. Se me perguntasse o que é saúde mental, eu digo, é importante que a pessoa faça qualquer coisa. Se quiser vender pipoca na esquina, o pai pode ser médico, ele quer vender pipoca. Ótimo, vai vender pipoca, vai ganhar teu dinheiro, vai vender pipoca, se tu te sente bem. Vai dançar balé, vai fazer teatro. Importante isso, assim, porque aí que entra os pais, né? Às vezes querendo impor aos filhos o que eles têm que fazer. E às vezes com uma ideia, se eu fizer isso aqui, tu vai ganhar mais dinheiro. Aí o cara faz aquilo, não gosta, não vai ganhar dinheiro nenhum. Vai ser infeliz naquilo, vai trabalhar mal naquilo. Então, eu acho que esse é o perigo, essa interferência precoce, como a Ana disse, às vezes os pais não deixam nem as crianças falar. Tipo assim, criança não fala aqui porque não sabe o que vai dizer. Que isso já é um jeito de desqualificar a criança. Ela vai crescendo, às vezes, se sentindo incompetente, incapaz. Então, tudo isso é um trabalho, assim,
Não tem manualzinho que a gente compra, como infelizmente não tem esse manual. Aí já podiam nascer com manual, né? Como ia ser bom. Como nós temos, a Ana tem 3 filhas, eu tenho 4 filhos. A gente tem noção real do que tu está falando, porque assim, a gente acha que criou igual, na verdade não criou igual. Claro, né? A gente foi melhorando ou piorando com o envelhecimento, mas cada filho, apesar de ter saído do mesmo pai e da mesma mãe, é completamente diferente. Né? Eu acho que muito disso tem a ver, eu me lembro da criação, eu fui pai muito novo, infelizmente, coitado do filho mais velho, né? Porque pegou todos os erros que eu podia fazer. Mas não, muito carinho por sorte, né? Porque assim, é o que eu sempre digo, eu não nasci para ser patrão nem pai, viu, Tombini? Eu não sei chamar muita atenção, ou se chama atenção, eles sabem que é temporário. Mas né? dá tanto amor. Compensa. Mas faz sentido. Infelizmente, esses erros que a gente comete, eu acho que hoje em dia aumentaram, porque Miguel, a gente vê... eu vou dizer diferente do que tu está dizendo. Eu acho que não são erros. Nós fazemos aquilo que podemos fazer naquele momento. Sabe? É o que a gente tem para hoje, né? Sabe? Bom, assim, isso vai melhorar o meu sentimento de culpa. Mas a Ana está dizendo a todo tempo aqui que tu foste muito amoroso. Eu também, né, tenho uma percepção clara que eu fui melhorando com meus filhos. Eu tenho 3 filhos, assim. Que eu fui melhorando, assim, eu gosto mais de quem eu sou hoje do que eu era 20 anos atrás como pai. Eu também, sem dúvida. Eu gosto mais, assim. Então, que bom que eu pude me qualificar. Mas, assim, uma outra coisa importante na relação com os filhos, que existem alguns mitos, né? E mitos, eles às vezes não são verdades. Que nós gostamos dos filhos diferentemente. Nós não amamos todos os filhos igual. Isso é uma conversa enganosa. Nós gostamos dos filhos diferentemente, todos os dias, depende de como os filhos se relacionam com a gente. Então essa conversinha, não, eu amo vocês igual, isso é mentira, isso é falso. Como disse assim o Miguel, eu vou gostar do meu filho naquele dia, depende de como ele me tratar. Não é porque eu sou o pai dele que eu tenho que amá-lo de uma maneira incondicional, isso é tochada, isso é conversa. Então os filhos também têm que saber que eles também têm que fazer coisa porque os pais gostem deles. E aí isso vale para uma criança de 7, de 8, de 10, um rapaz de 20, porque isso é uma troca, é uma estupidez acharmos... Que boa resposta, o amor é uma troca. Acharmos que porque o pai é pai e a mãe botou no mundo, agora faz tudo por mim. Aí se criam relações deturpadas, relações doentias, com falta de respeito. Então essa verdade com os filhos é muito importante. Eu procuro dizer isso para meus filhos, assim. Procuro dizer... Claro, o que tu der, tu vai receber mais ou menos. Tem essa história de filho preferido, né? Na verdade, o amor é uma troca, né? Uma troca, assim, né, viu? A minha mãe gostava muito de mim. Nós éramos em 5 irmãos. E os meus irmãos brincavam, sabe? Diziam isso. Mas tem uma razão também. Eu sempre tinha um cuidado muito grande com a minha mãe. Eu tinha um cuidado, uma atenção, sabe? Então, claro que ela gostava de mim. De repente, é o que andava mais próximo dela? Mais próximo dela. Ela tinha uma necessidade, eu corria lá, eu ajudava. O meu irmão também era muito querido, que também dava uma atenção para ela. Mas eu vi que ela tinha uma atenção comigo. Claro que tinha uma outra coisa. Antes de eu nascer, tinha morrido um irmão meu com 6 dias de vida. Então, ela também se ligou em mim intensamente para que o outro filho, que era eu, não morresse, né? Então, é claro que isso também determinou. Mas as relações sempre são assim. Os filhos são muito responsáveis também como os pais vão tratá-los. Isso é uma troca. Né? Eu vou ter que interromper, está tão gostoso esse assunto, mas a gente já volta depois do próximo bloco e vai continuar maravilhoso assim, não saia daí. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina.
comprar doce. A gente tem que esperar o intervalo, filha. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Nos blocos anteriores, Tombini, e quando nós nos encontramos no clube, bom lugar para encontrar, né? Porque daí é só diversão, né? Não se fala em trabalho. Um dos temas que tu tinha comentado comigo, que é um dos assuntos que tu gravou, relações amorosas, eu achei muito interessante algumas colocações que tu me sugeriu na época. Tu disse assim, inclusive as brigas, quando acontecem as brigas nos relacionamentos, né? Que daí eu comecei a pensar, Ana, e disse assim, eu vou ter que mudar meu comportamento. Como é que se procedem as relações amorosas também? É um tema bem difícil, né? Eu também tenho todas as dificuldades que as pessoas têm, né? No sentido de manter uma relação, de cuidar da relação. Acho que a palavra melhor é essa, cuidar. Eu também tinha dito para o Miguel que eu tinha feito um vídeo assim, que é discutindo a relação do casal, né? Isso. Que se conecta de uma certa forma com esse outro vídeo, que é a dificuldade das relações amorosas. Assim. Eu tenho uma percepção, né, que as pessoas hoje em dia se aproximam muito mais com um olhar sexual no outro, assim, ou seja, assim, um desejo, alguma coisa mais carnal, que desperta um interesse físico. Acho que esse é um ponto de aproximação e que é adequado e que é válido, é importante. Mas eu também acho que as pessoas, assim, nós estamos falando nas relações dos filhos, eu acho que as pessoas estão muito empobrecidas hoje do ponto de vista de intimidade. Então, isso faz com que as relações fiquem muito superficiais. As pessoas se acompanham, um casal se acompanha, aí estão juntos, transam, é gostoso. Tem até um ditado que é meio antigo, mas eu vou dizer que também é um blefe, que as dificuldades do casal se resolvem na cama. Vocês já ouviram esse ditado, né? É um blefe, isso é uma tochada, né? Quando a coisa vai por aí, o casal está muito mal, né? Porque esse negócio vai falhar em seguida na cama. Mas então, né, Ana, assim, o que eu percebo é que os casais, eles hoje em dia, eles estão muito juntos em cima de alguns projetos, tipo assim, comprar uma casa, comprar carro, viajar, fazer festa, ganhar dinheiro, se vestir bem, ser reconhecido, cuidar do seu corpinho, transar. Resumindo, tudo isso, assim, eu diria que é um poder, as pessoas buscam muito poder, né? E tem uma diferença que é importante, assim, que é algo que é parecido com o poder, que é a potência. O que é a potência, ao meu olhar, assim? É algo que está dentro de nós. E que, às vezes, isso não se valoriza muito. As pessoas buscam mais aquele aconchego, aquela coisa externa que se vê, que é palpável e que aparece. E eu acho que isso atrapalha muito as relações dos casais. Então, o que acontece? Os casais começam a ir mal, e como não tem intimidade, não tem cumplicidade, talvez essa é a palavra. O que é cumplicidade num casamento, né? É assim, é tu poder, né, chegar em casa e dizer para o teu companheiro, para a tua companheira, algumas coisas que tu não diria, né? Tipo assim, hoje à tarde eu estava afim de ir ao cinema e fui ao cinema sozinho. E a pessoa diz, por que tu não me convidou? Não, porque eu estava afim de ir ao cinema sozinho. Poder dizer isso para o outro sem que o outro se ofenda, né? Porque os casais hoje em dia... Normalmente isso é uma ofensa. É uma ofensa, mas isso que é a relação dos casais que atrapalha muito. Um quer mandar no outro. Assim. Então chega o namorado, o noivo e diz assim, mas tu vai sair com essa roupa? Mas essa roupa não dá. Tu vai sair com essas unhas pintadas assim? Não dá, tu fica com uma cara aí de vulgar. Quer mandar no outro. Sabe? E é a mesma coisa, a mulher quer mandar no cara. Não, tu não vai botar essa roupa. Não, mas tu não vai falar aquilo para teus amigos. Não, tu não vai... Então, o que acontece? Aí são relações de controle. Relações de controle, elas estão fadadas ao insucesso. Por que assim? Porque às vezes a pessoa quer ficar junto com o outro e a pessoa vai se submetendo, né? Então, assim, o cara está mandando aqui,
e o outro está aqui embaixo. E vai baixando, isso acaba distanciando o casal. Esse que está aqui embaixo começa a ficar com raiva e começa a vir depois o troco, vem a sabotagem. A vida é assim, sempre tem um troco, né? Sempre tem um troco, né? A pessoa que se submete hoje dá o troco amanhã. Isso é no trabalho, é nas relações com os filhos, é nas relações amorosas. Então, eu acho assim que as relações amorosas, que a palavra é bonita, mas na prática elas são difíceis, porque o pressuposto básico para dar certo uma relação entre um casal é que se tenha respeito, cumplicidade, que se aceite que o outro, por exemplo, assim, eu vou dizer uma coisa que é difícil, assim, né? Daqui a pouco tem um casal, aí surgiu uma viagem interessante, a Ana é dentista, não pode ir, e eu digo, Ana, mas eu vou. E a Ana vai dizer, vai e aproveita, então. Isso é uma relação de cumplicidade, né? Que ela percebe, eu não posso ir, mas o Nélio, né, que é casado comigo, que nós estamos fazendo aqui no teatro, ele precisa ir, os amigos dele vão, e agora, se ele não for, eu vou aceitar isso. Isso é uma relação que aproxima os casais e tem respeito, porque as pessoas não fazem isso. É difícil isso aí, hein? É difícil, claro que é difícil, Miguel. É difícil. Eu dou a mão à palmatória, viu? Eu sou um dos caras que sou... Por isso que assim, por isso que eu toquei no assunto, porque quando a gente conversou, inclusive tu deixou uma frase que eu fiquei pensando, as discussões é sempre a tentativa de um submeter a ideia dele ao outro, né? E eu comecei a pensar, porque a minha namorada é muito mais jovem do que eu, né? Problema dela, não meu. Né? O problema de nenhum dos dois. O problema de nenhum dos dois. Por que problema dela? O azar dela de gostar de velho. Senão o Miguel está sendo preconceituoso. Eu não vejo problema nisso, porque ela é mais jovem, né? Não, mas eu digo assim, brincando, mas é que o pessoal olha assim, mas é muito mais nova e tal. E realmente eu vejo que quando as discussões, eu comecei a pensar a partir daí, né? Eu falei, vai ser legal de levar o Tombini, porque eu vou citar esse tipo de coisa que é comportamental, como tu tinha falado, né? E é muito frequente, eu comecei a analisar, realmente tu vê, toda vez que a gente discute, não precisaria discutir. Na grande maioria das vezes, né, é a tentativa de um submeter o pensamento dele ou a vontade dele ao outro, né? Claro, é isso aí. Que é uma coisa muito ruim, né? É isso aí. Mas isso é uma coisa que está encroada dentro de nós. Eu também sou um grande mandão. Eu gostaria de mandar em tudo. Mas como eu já percebi que eu não tenho esse poder, então eu vou me controlando. Mas então, eu quero que você saiba que dentro de mim eu também não sou flor. Mas eu acho que pessoas inteligentes discutem, né? Acho que essa questão de discutir, pessoas inteligentes discutem. Senão um sempre vai ser submisso. Mas o discutir que eu acho que é o ponto. Estou falando em brigar mesmo. Não chega no ponto de briga, mas não é uma discussão saudável. Discussão de... Não, mas eu acho que o que o Miguel estava assim, falando... Não, assim, a palavra discutir é uma palavra que ela já vem carregada assim, com um certo humor rançoso, né? Rançoso. O que eu percebo, assim, se vocês olharem atentamente, né, é que às vezes assim, a pessoa chega e diz para o outro assim, olha, eu não gostei que tu falaste aquilo naquela nossa reunião, naquele jantar, eu não gostei que tu falasse aquilo. Daí a pessoa diz, no caso a mulher, mas eu falei aquilo sem intenção, não, mas eu não gostei, e começa a insistir e quer que o outro diga, então me desculpa, eu não vou fazer mais. Então isso que eu estou dizendo, que isso é uma imposição. Qual é a diferença, assim, por exemplo, assim, que eu acho que é importante? É dizer para a pessoa, sabe, aconteceu uma coisa no jantar lá que eu não gostei, tu fizesse isso, eu só queria te relatar para te pensar, para que isso eventualmente não aconteça de novo. Isso tu informa para o outro, e termina a conversa. Geralmente a gente não termina. Não. A gente quer que o outro sim se submeta, sim, então eu errei, me perdoa. Quer ficar torturando. Isso, vira uma tortura. Essa acho que é a diferença, sabe? Então, oferecer para o outro aquilo que nós percebemos é fundamental sempre. Eu faço isso, eu procuro não deixar passar batido nada, sabe? Se eu estava lá em casa, agora esse fim de semana, eu tenho 2 netos, e um neto ficou lá, ele estava no sofá, caiu e bateu a cabeça no chão, mas não aconteceu nada de grave. E aí a minha mulher ficou preocupada, não sei o quê. E aí quando cheguei, assim, ficou com uma marquinha, quando chegar então a tua filha, tu vai dizer, e eu disse para minha mulher o seguinte, eu vou dizer. Porque eu senti que ela estava querendo já, né? Ela, assim, eu digo, então deixa que eu digo, né? Disse para minha outra filha, deixa que eu digo. Mas não aconteceu isso. Aí chegou a minha filha, ela estava ansiosa, eu quero dizer uma coisa para ti, o nenê caiu no chão. Não houve nada. Ponto. Aconteceu. Mas depois que minha filha foi embora, eu disse para ela assim, eu quero dizer uma coisa para ti, minha mulher. Tu não foi legal comigo. Eu tinha te feito uma proposta que eu ia falar e tu me atropelou. Isso é uma coisa que a mim me desagrada. Ponto, só disse isso. Ela não precisou me dizer mais nada. Eu não queria que ela me dissesse, não faço desculpa. mais. Não, eu só quis informar. Eu acho que essa é a diferença.
Porque senão vira uma discussão de relação, onde um pretende submeter o outro, que o outro diga sim, amém, eu errei, né? Que eu acho que isso é ruim. Informar sempre, dizer sempre. Mas uma coisa importante também na relação, que sejam curtas, né? Porque às vezes a discussão de dificuldades, às vezes elas levam 1 hora, meia hora, 20 minutos. Por besteira. Tem que ser um tirinho curto, ó, diz isso e tira o time do ar, né? E se a coisa começar em cumpridade, diz um pro outro, ó, pessoal, vamos parar aqui, diz o que se deu, vamos parar aqui, não vamos adiante. Porque a gente, Miguel, Iana, quando a gente começa a discutir algo, uma dificuldade, uma relação, nós repetimos a coisa. Se tu grava e escuta outro dia, tu diz aquele negócio 20 vezes. Aí fica uma chatice, não se aguenta. Nós não somos criativos na discussão. Nós somos pobrezinhos, somos chatos, repetitivos. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante e que eu aprendi na minha vida. Eu também era muito mais chato quando era mais jovem, hoje eu sou menos chato. Hoje eu digo assim, eu gosto mais de mim, de quem eu sou. Não vão pensar que a minha vida foi fácil porque eu sou psiquiatra. Eu não nasci vacinado contra essas coisas, viu? Ninguém nasce, né? Eu também levei muita cabeçada, levei muita rasteira, me dei muita rasteira. Na verdade, não levei. As maiores rasteiras fui eu que dei em mim mesmo. Às vezes eu me queixo dos outros, mas só que esqueço de olhar o que eu fiz para minhas coisas darem erradas, né? Quando é que o remédio entra numa terapia também? Porque tem muita gente que toma por conta própria remédio tarja preta, né? As medicações, assim, elas são muito usadas, assim. E hoje em dia nós temos um arsenal de medicamentos na psiquiatria muito grande e que ajuda os pacientes, inclusive mais doentes, a ficarem em casa, não precisa baixar mais do hospital. Hoje em dia os hospitais psiquiátricos, quem interna são dependentes químicos. Poucos pacientes psiquiátricos com esquizofrenia, doença bipolar, se internam, porque tu tem medicamento e se a família ajuda, tu dá medicamento e o paciente fica em casa, não precisa ir para o hospital. Os medicamentos hoje em dia, Miguel, são mais usados por clínicos, ginecologistas, neurologistas, do que pelos psiquiatras. Os pacientes vão num clínico, num gastro, aí se queixam, estão meio deprimidos, o cara já dá um antidepressivo, né? Porque também ele não sabe o que vai fazer, e às vezes também se vai dizer para o paciente, vai procurar um psiquiatra, o paciente não vai, então ele já medica, o que não está inadequado. Então existe um excesso de medicação hoje em dia, assim. Tem 2 medicações basicamente na psiquiatria, essas que o Miguel falou, que é a tarja preta, aquela faixa preta que vocês conhecem, que são remédios que podem dar dependência, não é que dão, podem dar dependência dependendo do uso, da quantidade, do tempo, mas geralmente as pessoas não tomam grandes quantidades, então às vezes é mais uma dependência psicológica. O que é uma dependência psicológica? É o cara aquele que dorme, para dormir tem que tomar um copo de água com açúcar. Isso é uma dependência psicológica, porque água com açúcar não faz ninguém dormir, mas para aquela pessoa, então às vezes a pessoa toma um remédio desse, tarja preta, uma dosagem pequena, porque se não tomar não dorme. Tá? Então isso é uma dependência psicológica. O problema é quando é uma dependência física, que isso já é mais difícil. E tem um outro grupo de medicamentos psiquiátricos que a gente pode usar, que são remédios que se usa para depressão, que o conhecido dessa nova geração é o Prozac, né? A fluoxetina. E esse é interessante que esses mesmos remédios que a gente usa para depressão, a gente usa para ansiedade, para as doenças de fundo ansiosos. Quais são? Transtorno obsessivo compulsivo, fobia, síndrome de pânico, ansiedade generalizada. Então, isso assim, o que eu quero dizer para o leigo entender, que a depressão e a ansiedade andam de mãos dadas. Existe uma ligação bioquímica que uma anda junto com a outra, e o tratamento é o mesmo. Então, basicamente é isso, assim, quando se usa, às vezes, quando o paciente está muito ansioso. Por exemplo, não tem, uma coisa importante que as pessoas saibam, não tem remédio bom para dormir. Todo mundo, né? Existe muita insônia, porque as pessoas às vezes estão ansiosas, estão deprimidas, estão angustiadas, tá? Mas não tem remédio bom para dormir, Miguel. Não existe remédio bom para dormir. Esses remédios que o pessoal usa para dormir, usar para dormir é off-label, né? Porque eles são ansiolíticos, na verdade. Né? E que todo mundo prescreve e daí se aceita como normal, né? Mas na verdade são remédios para ansiedade. Né? O Miguel, assim, não é do ramo, mas ele entende de medicina. Ele diz o seguinte, são remédios ansiolíticos. O que é ansiolíticos? São remédios que cortam a ansiedade, seria isso. Ansiolíticos é que corta a ansiedade. Cortando a ansiedade, a pessoa fica mais calma e dorme. Então, por que as pessoas não dormem? Geralmente porque estão ansiosas. O pensamento está lá, a pessoa está na cama e está pensando, está preocupada, está chateada. Como é que eu vou pagar as contas amanhã? Pagar as contas. Aquele cara me tratou mal, amanhã ele vai ver a vingança. E aí vai, né? A minha namorada, minha mulher, meu filho saiu de casa, não voltou. E aí a pessoa não dorme, né? Porque a cabecinha lá está funcionando de noite. Então, o remédio que se dá para a ansiedade, ele induz o sono por isso, porque ele tira, baixa o nível de ansiedade e a pessoa dorme. Mas acho que o importante aí, Tombini, é a pessoa se dar conta que medicação, quem tem que dar é o médico. Né?
De preferência, nesses casos, deveria ser usado mais pelo psiquiatra, né? Que infelizmente a gente atende muita gente, até na cirurgia plástica, tu não faz ideia a quantidade de gente que diz assim, o anestesista pergunta, a senhora toma alguma coisa? Tomo isso, aquilo. Daí, para induzir uma anestesia, é um horror, porque o cara não para quieto, né? O cara já está tomando todo o arsenal, né? E existe uma tendência do brasileiro de achar assim, não, o meu amigo tomou, eu tenho que tomar, isso aqui ele me disse que é bom, eu vou tomar também. Quando prescrito pelo médico, eles olham para a gente assim, mas doutor, mas será que isso não vai me fazer mal? Eu digo, pô, tu tá tomando por conta própria até agora eu vou te dar, agora vai fazer mal? É verdade, né? É verdade, isso é bem interessante, essa relação médico-paciente é muito interessante. Né? É difícil, né? Uma vez me ligou uma paciente e que queria, assim, me ligou e eu dei uma atenção no telefone, mas eu percebi que ela queria fazer uma consulta. Eu disse para ela o seguinte, olha, só precisa me procurar para a gente conversar, porque por telefone eu não vou poder lhe ajudar. Mas eu tenho fobia, não saio. Eu digo, é mais uma razão, daqui a pouco você pode precisar tomar um remédio. Ela me disse por telefone, mas eu não tomo remédio. Eu falei, então só está resolvido, só não precisa mais me procurar. E ela disse para mim assim, o senhor é um grosso. Eu digo, mas só não precisa mais tratamento, já está resolvido. Você já resolveu o que queria? Já resolveu. Bom, nós queremos muito agradecer a sua presença, Dr. Nélio Tombini. Olha, foi muito bom ter o senhor aqui conosco. Muito bom estar com você. E mande suas perguntas que a gente traz o Dr. Nélio de novo. As pessoas podem usar, inclusive, pode usar esse e-mail se tiver alguma dúvida, atendimento@psicobreve.com.br também, se quiserem, né? Mandem as dúvidas para o Dr. Nós vamos lhe chamar mais seguido, Tombini. E nós vamos querer lhe chamar muitas vezes para a gente bater esse papo, que estava muito gostoso. Estava muito boa essa nossa conversa. Eu fico feliz também com esse espaço que vocês me ofereceram. Vai ser um prazer tê-lo novamente. E a gente se vê no próximo sábado. Até lá.